Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta sala de aula para estudar a palavra de Deus em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estive aqui alguns meses atrás assistindo a aula do nosso querido pastor Martim. Foi uma bênção. E nessa semana eu tinha dito a ele que vinha aqui para Natal nesse final de semana e vim aqui de novo assistir a aula dele. Aí ele disse: eu não vou estar lá, eu vou estar viajando, mas desde já fica escalado para dar aula no meu lugar. E aí, irmãos, a gente não pode dizer não ao nosso pastor. É uma honra, um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nesta sala de aula, cujo pastor, professor titular é ele. É uma responsabilidade muito grande, né? E a gente sente mesmo o tremor nas pernas. Mas com a graça de Deus, a ajuda de Deus e as orações dos irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor. Não está dando para ver, não? Mas eu estou sentindo. Meus irmãos, o pastor Martim é uma bênção. Ele, quando esteve em Mossoró, era um aluno assíduo e pontual da Escola Bíblica Dominical. Eu ministrava e ainda hoje ministro aula lá na classe de obreiros. E ele não era nem professor, era aluno. Não era professor porque não queria, mas ele era aluno, sentava ali no banco e participava bastante da aula, interagia bastante, é uma bênção. Tanto ele como a irmã Fátima, suas filhas, todos alunos assíduos e pontuais da escola dominical, e louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 12 do primeiro trimestre deste ano, a penúltima lição deste trimestre. Os irmãos estudaram na lição passada, na lição 11, a respeito do culto. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que foi o textuário da lição passada, Paulo disse que quando a igreja se reunisse em um lugar para cultuar a Deus, um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, outro tem interpretação, e ele disse: faça-se tudo isso para edificação. Então, uma das coisas e um dos elementos do culto é a doutrina, é o ensino, é a ministração da palavra de Deus. Então, na lição de hoje, na lição 12, o comentarista ele vai detalhar e expandir esse assunto sobre a importância do papel da pregação no culto. O textuário da nossa lição de hoje está... Primeiro aqui tem a verdade prática, né, que diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Não se concebe, irmãos, um culto onde não há ministração da palavra. É muito estranho, é muito esquisito, é um culto onde a palavra de Deus não é pregada, onde a palavra de Deus não é exposta ao coração dos ouvintes. Nós não podemos tomar todo o tempo do culto com hinos, com apresentações e não ter a palavra. Através da oração, nós falamos com Deus. E através da pregação e do ensino, Deus fala conosco. Então, qualquer reunião, irmãos, onde Deus está presente e Deus não pode falar, é estranho isso, é muito estranho. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então é muito importante que nós tenhamos isso em grande consideração. Tem que ter um tempo bom, adequado para a palavra de Deus, para a exposição da palavra de Deus em todo o culto, para que assim Deus fale aos nossos corações. A nossa leitura bíblica em classe, né, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Para esse texto eu quero chamar a atenção dos irmãos, principalmente para os 2 primeiros versículos. Os 2 primeiros versículos que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Meus irmãos, eu gostaria de ler esses mesmos versículos numa outra versão da Bíblia,
que é a versão nova, Almeida atualizada. Inclusive eu tenho um exemplar aqui, com harpa cristã, que eu comprei aqui na CPAD, que é uma das versões oficiais da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus brasileira tem duas versões bíblicas oficiais. É a Almeida Revista e Corrigida, que é a mais antiga. Eu, pelo menos, decorei todos os versículos que eu sei decorar na tradução Almeida Revista e Corrigida. E em 2018, na convenção lá em Belém, a CGADB aprovou a nova Almeida atualizada como uma das versões oficiais da Assembleia de Deus, ao lado da corrigida. Não é que uma entra e a outra sai, não. As duas são oficiais. E essa nova Almeida atualizada, ela traz um texto mais claro, mais fácil de entender, e ela diz no final do versículo 1, 2 Timóteo 4:1, peço a você com insistência. Então essa expressão aí, conjuro-te, né, significa peço a vocês com insistência. A gente faz um pedido, irmãos, com insistência, quando a gente tem pressa, quando a gente dá importância àquilo. Então a gente pede insistentemente, e é importante que se faça isso, é importante que se coloque em prática. Então Paulo, falando a Timóteo, que era um jovem pastor, que ele tinha designado lá para a cidade de Éfeso, então ele disse a Timóteo, Timóteo, eu peço a você com insistência. No nordestinês dizia, pelo amor de Deus, você faça isso e não deixe de fazer. O que, Paulo? Olha, que pregue a palavra. Pregue a palavra. Pastor, irmãos, ele não pode estar no culto apenas distribuindo oportunidades. Ele não pode estar no culto apenas enfeitando uma cadeira do púlpito. Ele não pode estar no culto apenas como uma espécie de fiscal, correndo o olho para tudo quanto é canto, para ver o que é que está errado. É claro que o pastor tem que estar atento às coisas, mas acima de tudo, ele precisa ser o homem da palavra. Ele precisa ser o homem da palavra. Alguém que fale a palavra de Deus, né? Que maneja bem a palavra da verdade, como obreiro que não tem de que se envergonhar. As funções pastorais são muitas. Porém, irmãos, se o pastor negligenciar a palavra, ele negligenciou o mais importante da sua função. Então Paulo diz a Timóteo, eu peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, o pastor, irmão, sempre é e deve ser uma pessoa ensinadora. Ele deve aproveitar as ocasiões para ensinar. Às vezes tem até algum crente que diz assim, lá vem um pastor de novo com essa conversa. Eu já ouvi várias vezes. Talvez, irmãos, você já ouviu desde a primeira vez, absorveu o ensino, guardou no coração e já coloca em prática. Mas na igreja tem muita gente, outros não pegaram ainda, outros não captaram ainda, outros entenderam, mas não estão colocando em prática. E o pastor não pode deixar de ensinar, não pode assim, não, eu já ensinei uma vez, quem quiser praticar que pratique, quem não quiser, não estou nem aí, eu já fiz a minha parte, eu lavo as mãos. Não, o pastor, irmãos, tem que ser igual ao apóstolo Paulo, eu não me canso de falar, o quê? As mesmas coisas, por quê? Porque é segurança para vós. Mesmo a gente sabendo, irmãos, praticando, se não tiver cuidado, a gente vai relaxando. Então é importante, determinadas lembranças, são estratégicas para nos ajudar a se cuidar. Então ele diz, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Aproveite toda e qualquer oportunidade. Corrija, repreenda. Observe, a palavra de Deus também, como diz 2 Timóteo 3, 16, 17, ela foi inspirada por Deus e ela é útil também, dentre muitas coisas, também para corrigir, né, e para repreender. Eu sei que do ser humano tem uma tendência de não gostar, de não querer ser corrigido, de ser repreendido pela palavra. Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele a quem ama e açoita o filho a quem quer bem. Então nós também, irmãos, todos nós
temos essa necessidade. A palavra de Deus, ela vai trabalhando na nossa vida, né? E vai tirando os carrapichos ali das ovelhas, né? Vai tirando o carrapicho das ovelhas, vai lavando a lã, porque às vezes no dia a dia, irmãos, a gente passa por muita poeira, aí a lã fica toda suja, né? Fica toda suja, aí tem que dar um trato, né? Então a palavra de Deus tem que estar sempre sendo aplicada na nossa vida. A gente é salvo, né? Então, mas precisa de vez em quando lavar os pés, né? Porque às vezes os pés se sujam na poeira, né? Então, irmãos, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra exortar, que tem aqui no versículo 2. Essa palavra exortar, normalmente, quando a gente ouve ela, a primeira coisa que a gente tem à mente é que exortar significa corrigir, significa puxar a orelha, dar um carão, dar um batido, né? Dar uma chamada, assim, em alguém que está fazendo alguma coisa errada. Mas, na verdade, irmãos, exortar, no texto bíblico do Novo Testamento, aqui e em outros textos, na verdade, exortar significa encorajar, significa animar. Este é o sentido. Então, quando você lê qualquer versículo no Novo Testamento, quando fala em exortar, entenda-se, é animar, encorajar. Não é levantar o astral do povo, não, porque crente não tem astral. Crente não crê em horóscopo, isso não é coisa de Deus. Mas é animar, irmãos. É dar aquela palavra de ânimo, de conforto, de consolação. Porque às vezes tem crente que fica desanimado por qualquer coisa, fica com medo de qualquer coisa, o inimigo se levanta e a pessoa esmorece, e às vezes é uma preguiça, é tanta coisa. Então é importante, né, que a igreja seja exortada, ou seja, seja encorajada. Temos muitos desafios pela frente para fazer a obra de Deus, muitos desafios para permanecer fiel nos caminhos do Senhor, e precisamos ser encorajados para que a gente não esmoreça. Então este é o sentido de exortar na Bíblia, significa encorajar, animar, combater o desânimo. Agora, irmãos, é claro que às vezes, a gente já falou, a palavra às vezes tem que corrigir, tem que repreender. A palavra admoestar, inclusive a Bíblia diz, admoesteis os desordeiros. Então, admoestar, aí verdadeiramente significa mesmo um puxão de orelha. Admoestar, aí é chamar a atenção mesmo, é advertir. Então, isso é admoestar. Mas exortar é animar e encorajar. Agora, ele disse que devemos fazer isso com toda a paciência e doutrina. O pregador da palavra de Deus, o ensinador da palavra de Deus, ele não pode usar a palavra de Deus para descarregar na ovelha a sua decepção e a sua mágoa. Essa ovelha fez uma coisa errada, me decepcionou, escandalizou a igreja, eu estou com raiva dela, eu quero me vingar dela. Eu vou aqui pegar e dar um batido assim bem grande para descarregar, porque ela merece mesmo. E depois até eu vou disciplinar. Não é para fazer nesse tom, não é para fazer dessa forma, porque senão você vai apagar o pavio que fumega. O pavio está só fumegando, só um pouquinho. Se você não tiver cuidado, se não fizer com toda a paciência e doutrina, você é como aquele paviozinho fumegando, você vai botar um balde em cima, tampar e apaga o fogo. Aí apaga o fogo. Então você tem que ajudar, né, para abanar. Então, toda paciência ou toda longanimidade, na tradução aqui corrigida fala longanimidade, é longo ânimo, é tardio em executar a pena. Longânimo significa a pessoa que não se apressa em executar o castigo que o outro merece. Então Deus é assim, piedoso, né? Então, irmãos, longanimidade, paciência, ele retarda a aplicação da ira. Não é que ele vai concordar com o que está errado, porque você sabe, irmãos, que o tratamento tem que ser na hora certa, na dose certa, né? Do jeito direitinho
porque senão vai matar o paciente. Às vezes a gente se apressa de querer fazer de qualquer jeito, aí o tratamento que a gente vai aplicar, às vezes pode ter um efeito colateral pior do que a solução que aquele tratamento ia trazer e mata o paciente. Então a gente tem que ter cuidado. Então, Paulo falou, né, para Timóteo nesses termos. Aqui no tópico 1 da nossa lição, quantos têm a revista em mãos aí? Amém. Pode acompanhar a revista aí. Tópico 1 da nossa lição, o ministério da palavra e seu propósito. Ministério da palavra e seu propósito. No tópico 1.1, fala aqui sobre a proclamação, a pregação da palavra nesse tom de proclamação. Proclamar, irmão, significa declarar ou afirmar algo ou alguma coisa de forma pública e enfática. Então, proclamar, né, significa você falar, afirmar ou declarar alguma coisa de forma pública e enfática, dando ênfase àquilo que você está falando, né? E essa pregação da palavra nesse tom de proclamação se refere à evangelização. Se refere à evangelização. Pregar a palavra de Deus para revelar a Deus às pessoas. Para revelar a Deus às pessoas. O mesmo Jesus que disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, ensinando-os a guardar todas as coisas, é o mesmo Jesus que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, tem que pregar. Então, a proclamação, irmãos, se refere à pregação do evangelho com o objetivo de revelar a Deus às pessoas. Isso é fundamental. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus achou por bem salvar os que creem através de quê? Por meio de quê? Por meio da loucura da pregação. Então a pregação, a proclamação do evangelho é fundamental e muito importante, irmãos, para a salvação das almas. Você lembra de Cornélio? Cornélio era um homem que dava esmolas, praticava boas obras que agradavam a Deus, mas ele precisava ouvir o evangelho. E Deus, irmãos, deu visão, Deus se revelou de maneira sobrenatural para Cornélio. Mas o que é que disse a Cornélio? Vá ouvir a pregação de Pedro. Deus não salvou Cornélio diretamente lá onde ele estava, através de sonho e revelação. Mandou ele ouvir a pregação de Pedro. E mandou Pedro pregar para ele. Então, aprove a Deus, como diz 1 Coríntios 1 e 21, salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, é fundamental. Se a igreja não pregar, fica difícil, irmãos, as pessoas se converterem. Em Romanos, no capítulo 10, é um texto muito conhecido, inclusive muitas vezes se fala em culto de obra missionária. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E aí ele diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem proclame o evangelho. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então é muito importante, é fundamental que preguemos a palavra de Deus. Ainda em Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo diz assim: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a nossa pregação, irmãos, da palavra de Deus deve gerar fé no pecador, deve revelar Deus às pessoas, Às vezes a gente faz uma cruzada evangelística, o objetivo é de ganhar almas, ou um culto evangelístico, e às vezes o pregador se preocupa, às vezes, em tanta coisa. Uma certa vez a gente estava lá em Mossoró, em um culto, foi na época da pandemia,
E a gente todo ano lá realiza a Cruzada Mossoró para Cristo, são 7 dias nos 4 cantos da cidade. Só que naquela época não podia fazer evento público fora, você que fez na igreja. E um pregador foi lá pregar, não vou dizer quem é, todos vocês sabem o nome dele, mas ele começou a pregar, irmãos, aí começou lá de Adão e Eva, não sei o que, e lá vai, e foi um moído muito grande, um arrodeio muito grande, e se perdeu na pregação. Ele não sabia o que ia pregar, não sabia onde queria chegar, e ficou perdido. Aí depois botou culpa na igreja, dizendo que está um peso aqui, irmão, repreenda isso aí, está um peso muito grande, aí bota a culpa na igreja, mas ele que se perdeu, porque foi enfeitar, irmão, foi enfeitar demais. Paulo diz, eu nada me propus a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. É a mensagem da cruz, irmãos, é de falar que você é pecador, e essa condição de pecador, né, é complicada, né? Então, está condenado ao inferno, porque quem não crê já está condenado. Para ir para o inferno não precisa o homem fazer nada, é só continuar do jeito que está, mas para ir para o céu tem que aceitar Jesus como Salvador. Então é só dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É simples, irmãos, é simples. Agora, se o pregador prega com graça, irmãos, Deus toca no coração do pecador. Aí ele botou a culpa na igreja, vamos fazer uma oração, me ajuda a pregar, dê um glória aí, irmão, fala alguma coisa, dê um glória. Como é difícil pregar aqui, aí às vezes fica querendo inventar coisa. Isso aí, irmão, não vai ter resultado, né? Então, precisamos pregar a palavra de Deus. Deus decidiu salvar aqueles que creem por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O tópico 1.2, o caso emblemático de Lídia. Irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, Atos 16 e 14, Paulo, quando estava lá em Filipos, ele disse, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Enquanto Paulo estava pregando, Deus estava trabalhando no coração daquela mulher, abrindo o coração dela para que ela recebesse a palavra de Deus. Isso aí, irmãos, é um exemplo do que os teólogos chamam de manifestação da graça preveniente, a graça que vem antes. Ou seja, o Espírito Santo, vocês sabem que é ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Você pode falar uma pregação evangelística tudo biblicamente perfeita, mas quem convence é o Espírito Santo. Então aqui nesse caso de Lídia, houve uma manifestação da graça preveniente, o Espírito Santo trabalhando no coração de Lídia, para que ela entendesse, compreendesse a mensagem do Evangelho, e ali ela foi salva. Então, a gente, quando fizer qualquer trabalho missionário, evangelístico, não podemos desconsiderar o mais importante. A gente não pode pensar somente nas estratégias humanas, materiais, administrativas, logística, pessoal, tudo isso é importante. Mas não pode esquecer o mais importante, que é o Espírito Santo, quem vai convencer. E aconteceu coisa semelhante, irmãos, da manifestação dessa graça preveniente, para destampar os ouvidos, para fazer as pessoas entender, tirar a cegueira espiritual dos olhos, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam, não compreendam o Evangelho. Mas quando a gente vê, irmãos, lá em Lucas capítulo 24, aquele caso dos 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Vocês sabem, eles estavam conversando com Jesus, nem percebendo quem era Jesus. Só que quando Jesus, irmãos, começa a pregar, começa a expor a palavra de Deus, Lucas 24 e 27, diz assim, Lucas 24 e 27. É interessante, irmãos, que Jesus tinha acabado de ressuscitar.
vamos dizer assim, a notícia mais nova, alvissareira, era a ressurreição de Jesus. Jesus poderia falar ali só o testemunho que ressuscitou e tal, e realmente falou, mas não dispensou a exposição da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, mas ele não dispensava de, nas suas pregações, usar a Bíblia. Às vezes tem crente que não gosta, rapaz, não gosta da pregação daquele irmão ali não. Mas por quê? Fala muita Bíblia, e não sei o quê, cita muito versículo, até cansa. Irmãos, é a palavra de Deus quem vai convencer. Então Jesus, Mateus 24 e 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, de Gênesis a Malaquias, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento todinho, diz assim, ó, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então Jesus estava pregando, falando a palavra de Deus para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Observe o versículo 31 e 32. Esses versículos não estão aqui no slide. Eu acho que houve alguma coisa aí, mas deixa para lá. Vamos sem slide mesmo. Observe, irmãos, Lucas 24, 31 e 32. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. Observe, no início do versículo 31, então os olhos deles se abriram, se abriram. E no versículo 32, depois que Jesus desapareceu entre eles, aí eles 2 conversando entre si, disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Observe, irmãos, que Jesus estava explicando as escrituras àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e foi isso que ardeu no coração dele. A palavra evangelística, a pregação, tem que arder no coração do pecador, tem que impactar ele, tem que tocar no coração dele. Não é usando técnicas de retórica, de oratória, manipulação psicológica, não. Mas é arder no coração diante da convicção de pecado e da necessidade de entregar sua vida a Jesus Cristo. Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregou lá, aquele povo estava dizendo: esse povo aí está bêbado, eles estão bêbados. Aí Pedro começou a pregar citando a Bíblia, citando Joel. E depois da pregação, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro, o que é que a gente deve fazer? Então ele diz: vocês se arrependam dos seus pecados e creem em Jesus. E assim eles fizeram. Então, a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho é importante. Então, mediante a exposição da palavra, o Espírito Santo vai trabalhando. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para tocar no coração do pecador. Amém, irmãos? Então, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. É uma coisa, irmãos, muito séria, solene. O pregador não pode usar o púlpito para querer apresentar um show, uma performance, querer se exibir, querer arrotar conhecimento, arrotar eloquência. Não, ele está pregando a palavra de Deus. Ele tem que entender que ele deve ser um canal de bênçãos. Agora, a pregação, além de ter esse aspecto da proclamação, além de ser uma pregação evangelística, é importante também que haja a pregação como instrução, como ensino. As pessoas que foram alcançadas, aqui o tópico 1.3, as pessoas que foram alcançadas pela proclamação precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, precisam ser discipuladas ou instruídas. E é interessante, irmãos, às vezes tem pessoas que querem fazer uma polarização
entre evangelização e discipulado, entre evangelização e doutrina, mas um depende do outro. Através da evangelização, a igreja cresce em quantidade, e através do discipulado ou da doutrina, a igreja cresce em qualidade. Um não pode sobressair em relação ao outro. É como as duas asas de um pássaro. Para voar, irmão, tem que ter as duas asas, e tem mais, as duas asas tem que ser do mesmo tamanho. Se você cortar uma asa e a outra ficar grande e a outra pequenininha, eu duvido o passarinho voar. Não voa não, né? De jeito nenhum, tem que ser as duas asas do mesmo tamanho. Então, evangelização e doutrina são duas coisas imprescindíveis. Um não pode existir em detrimento do outro. Tem que ter as duas coisas. Por quê? Como é que você vai ensinar se não tem matéria-prima para ensinar? Quem fornece aluno para o discipulado? É a evangelização. A evangelização ganha as almas para Jesus. Aí você vai ter crente, vai ter matéria-prima para fazer discípulo. Não é verdade? E a escola dominical, por exemplo, que é uma ação de ensino da igreja, ela também evangeliza enquanto ensina. E a gente vê, irmãos, que Jesus, ele tanto pregava quanto ensinava. Mateus 4:23 diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Tem 3 verbos aqui importantes. Ele andava por todo canto, ensinando, pregando e curando. Então, ensino e pregação. Pregação e ensino, 2 coisas inseparáveis. Mateus 9:35 também diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidade. Então, ensinando, pregando e curando. Os apóstolos, irmão, do mesmo jeito, seguiram o exemplo de Jesus. Atos 5:42 diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, no templo e de casa em casa, eles não se cansavam, não paravam, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Olha, pregação e ensino, é como 2 gêmeos siameses, 2 pessoas siamesas, né? São inseparáveis, não pode, né, separar um do outro. Paulo também seguiu, irmãos, nessa mesma linha. Paulo e Barnabé, em Atos 15:35, diz que Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, o que, irmãos? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. O púlpito é lugar de falar a palavra de Deus. Não é para falar outras coisas, né? É para falar a palavra de Deus. Paulo, quando fez a reunião ministerial com os pastores de Éfeso, lá em Atos, no capítulo 20, Paulo disse assim, ó: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então, tanto ele pregou quanto ensinou. Então, é fundamental, irmãos, que a igreja considere isso, né? Pregar e ensinar. Com relação aos pastores, aqui os irmãos, talvez a maioria seja pastores, um dos critérios, 1 Timóteo capítulo 3, um dos critérios para a consagração de alguém a presbítero, a evangelista ou a pastor, é o que, irmãos? Que ele seja apto a ensinar. Apto a ensinar. É fundamental, porque como é que você vai... alguém aqui tem coragem de fazer uma cirurgia com um médico que não sabe pegar um bisturi? Que não sabe manipular um bisturi, não sabe cortar direito? Ninguém é doido para ir um negócio desse. A Bíblia diz que a gente tem que ser obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Com eficiência. É como aquele açougueiro, irmãos, que desossa a carne. Vocês já viram um açougueiro desossando a carne?
ele pega ali aquela faca, corta bem direitinho, separa cada tipo de carne, tira do osso, e é um negócio assim, é uma perícia muito grande, é uma habilidade grande. Então, manejar bem a palavra da verdade é isso, irmãos. É pregar, irmãos, a palavra certa para toda e qualquer ocasião, mas, acima de tudo, ser fiel ao que está revelado na Escritura. Não é ficar inventando. Às vezes tem gente que abre um texto, irmão, ele sai do texto, fica fora do texto, não volta mais para o texto e ninguém sabe o que ele falou. Nem ele sabe o que pregou. Ele fica dando tiro para tudo quanto é lado e para ver a reação da igreja, se a igreja vai dar um glória. E quando o negócio assim não está muito assim, aí ele vai, não, então eu vou lá em Lodebar, trazer lá o irmão lá, o filho de Saul, Jonas, que quando falar em Lodebar, você estava esquecido e trouxe, aí isso aí, no mínimo vai ter uns 5 crentes que vai se sentir do mesmo jeito e vai trazer. Ah, se não estiver dando certo, eu vou falar que Davi estava escondido no deserto, não era o escolhido no meio da malhada, e não era a vez dele, mas que Deus achou ele. Aí tem pregadores, irmãos, que já tem umas palavrazinhas decoradas, uns negocinhos assim para fazer efeito, para ver se alegra o povo. Mas aquilo ali não veio do céu, aquilo ali são artifícios. Aí fica jogando assim para o povo, é hoje, é hoje. Porque, irmãos, cada vez mais está difícil a gente ouvir profecia na igreja, mas tem profecia que é para o público, para toda a igreja. E tem profecia que é com o endereço certo, assim, para fulano e beltrano. Isso está diminuindo. Agora, toda pregação, as pessoas se julgam profeta. Não, Deus me trouxe hoje para dizer que você está com um negócio lá, um processo, o seu papel está lá embaixo, aí Deus vai tirar lá de baixo e bota lá para cima, não sei o quê. Ah, irmão, falando aqui para 1000 pessoas, vai ter pelo menos um que tem um processo aí na justiça, tem uma causa, aí alguma coisa desse tipo, né? Então, meus irmãos, é importante que ele pregue a palavra. 1 Timóteo 5,17 diz que devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que lideram bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, os presbíteros, pastores, bispos, né, aqueles que dirigem as igrejas, são dignos de duplicada honra ou de duplicados honorários. Aqueles que lideram bem, que presidem bem. Na Bíblia, irmãos, presidir é a mesma coisa que liderar. Não está falando de pastor presidente. Presidir é liderar. Aqueles que lideram bem, né, são merecedores de pagamento em dobro, mas especialmente os que se esforçam na pregação e na doutrina, né? Então é fundamental. No tópico 2 da nossa lição, o ministério da palavra e sua importância. Acho que não está passando ali. Uma coisa importante do ministério da palavra, irmãos, é a edificação da igreja. A gente já viu aqui no versículo 2, que é da leitura bíblica em classe, é que a palavra é importante para corrigir, para repreender, para animar, exortar com toda paciência e doutrina. 1 Coríntios 14, 26, Paulo disse: faça-se tudo para edificação. Então, a palavra que está sendo pregada, que está sendo ensinada, deve ser uma palavra que traga edificação e não confusão, e não problema, e não dúvidas, né? Mas que traga edificação. A pregação da palavra, irmãos, tópico 2.2, promove a formação de valores, a formação de uma consciência cristã. A gente vive num mundo de choque cultural, choque de cosmovisão, visões de mundo bem diferentes. Crente pensa e age totalmente diferente de incrédulo. Aqui deve ter vários irmãos que já nasceram no Evangelho e outros que aceitaram Jesus depois, como eu que aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. A minha vida, irmãos, antes de ser crente, era uma totalmente diferente da vida depois que eu aceitei a Jesus como Salvador. Porque o crente, ele pensa diferente, ele age diferente, ele vê as coisas sob uma ótica diferente.
Ele tem uma visão de mundo diferente. Os óculos do crente são as escrituras sagradas. Cosmovisão é visão de mundo. Os irmãos sabem que antigamente as televisões não tinha televisão colorida, não é verdade? As televisões eram preto e branco. Mas era comum, às vezes, o pessoal botar uma tela de acrílico assim na televisão. Se a tela era verde, a imagem saía verde. Se a tela era azul, a imagem saía azul. E se tinha, às vezes tinha umas de duas cores, azul, verde, aí saía, às vezes uma meio rosa. De acordo com a cor da tela, saía a cor da imagem. Então, irmãos, de acordo com os óculos que a gente usa para enxergar o mundo, de acordo com a cor da nossa lente, a gente vai enxergar as coisas. Se a nossa lente do nosso óculos é azul, a gente vai ver o mundo azul. Se a cor da nossa lente é vermelha, a gente vai ver o mundo vermelho. Então, as lentes através das quais a gente analisa a realidade, a lente através das quais a gente interpreta o mundo, se for as lentes da palavra de Deus, aí é totalmente diferente. A gente vai ver como Deus vê, a gente vai enxergar como Deus enxerga, a gente vai ter a percepção de acordo com a percepção de Deus. Então, o ensino da palavra de Deus na igreja forma valores, forma valores, dá convicção e forma uma visão de mundo diferente da visão de mundo de quem não é crente. E nessa guerra cultural, nesse choque cultural, irmãos, quem é formado na palavra, ele tem raiz, cresce em profundidade. Então ele vai para a universidade, vai para o trabalho, vai não sei para onde, para a rua, para o comércio e não se desvia. Ele não vai vender os seus valores, os seus princípios, não. Ele não vai ser Maria, vai com as outras. Ele teve uma formação bíblica sólida. Então é importante. Tópico 2.3, resistindo diante de uma cultura sem Deus. A cultura sem Deus, irmãos, é o que nós chamamos de secularismo. Secularismo. O povo, irmãos, da antiguidade, por exemplo, na Idade Média, e até mais recente, a sociedade, do modo geral, era uma sociedade religiosa, considerava importante a religião, Deus, muito importante. Os irmãos aqui iam pregar, onde chegava, falava de Jesus, todo mundo gostava de Jesus, gostava do Evangelho, aquela coisa toda, mas hoje em dia, irmãos, está cada vez aumentando o número de pessoas que não está nem aí para a religião, não está nem aí para a vida espiritual. Se você chegar, olha, quem não crê já está condenado, a morte vai para o inferno. E tem pessoas, está nem aí, ó. Está nem aí. As pessoas, hoje em dia, na pós-modernidade, colocaram a religião de lado. Religião, igreja, fé, escritura, essas coisas, para muita gente hoje em dia não vale nada. E aí a gente tem que pensar estratégias diferentes para alcançar essas pessoas. Não vamos mudar o conteúdo da pregação, o conteúdo é o mesmo, mas temos que pensar em estratégia diferente. Não podemos repetir os mesmos métodos do passado, porque hoje não dá certo para muita gente. Dá certo para uns e não dá certo para outros. Em alguns bairros até que dá certo, mas em outros já não dá mais certo. Então, esse secularismo tem até mesmo atingido muitos crentes, irmãos. Tem muitos crentes hoje em dia que, não, domingo de manhã, não é dia de escola dominical, não. Domingo de manhã é dia de lazer, é dia de viajar, é dia de ir para a praia, é dia de não sei de quê, porque você sabe, irmão, primeiro é a família, depois é a igreja, e não sei o quê, blá, 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 blá. E hoje em dia, muitas famílias, irmãos, não vai ao culto nem uma vez por semana. Alguns anos atrás eu estive nos Estados Unidos, numa igreja, era uma igreja batista, um prédio, um quarteirão inteiro, uma estrutura muito grande, tinha tudo lá, parecia um bairro. O problema é que não tinha crente. E uma igreja brasileira alugou aquele templo e faz culto lá 2, 3 vezes por semana. E a gente foi lá no chamado Domingo de Páscoa, domingo de manhã. Aí os crentes daquela igreja, os crentes nativos lá daquela igreja, foram para o culto nesse dia. E todo mundo arrumado, aquela melhor roupa, batendo foto na igreja e tal. Parecia que estava indo lá pela primeira vez. Então, o secularismo só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro,
prosperar, juntar dinheiro, ser bem-sucedido, aprender línguas, aprender idiomas e não sei o que, ter uma boa profissão. Aí vida espiritual, igreja, muita gente, ó, não quer mais saber de nada não. Isso é o secularismo. O secularismo é se conformando com este mundo, como Paulo disse, né, que Demas amou o presente século. Era um obreiro, auxiliar de Paulo, mas ele amou o presente século. Preferiu cuidar da sua própria vida. Então, meus irmãos, a pregação da palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus combate isso, combate essas coisas. E o tópico 3... o ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro, a pregação nossa deve ser cristocêntrica. Filipe foi à cidade de Samaria pregar o evangelho e ele chegou lá anunciando a Cristo. Então nós precisamos ter uma pregação cristocêntrica. Jesus, no caminho de Emaús, estava pregando àqueles discípulos tudo o que a Bíblia falava sobre ele, sobre Jesus, em todas as escrituras. Então, isso é importante. Apolo era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Então, tem que falar de Jesus, tem que falar do Salvador. Nem sempre, irmãos, nós vemos isso em muitas pregações. Na pregação, o centro da pregação não pode ser o pregador. Por isso que o pregador não pode estar usando sapato cheguei, gravata extravagante, paletó assim, reluzente, assim, parece um papel alumínio, coladinho no corpo, assim, né? Como fosse embalado a vácuo. Ele não pode ficar usando uma linguagem, uns cacuetes assim meio estranho, que ao invés de a pessoa se concentrar na palavra, a pessoa vai se concentrar nos cacuetes do pregador. Aí não pode, irmãos. Ele está colocando algo que não vale nada, tomando o lugar de Cristo na pregação. E repete. Irmãos, é terrível, porque às vezes, rapaz, o fulano falou isso e deu certo. Irmãos, eu estava no ano passado, lá na congregação central, em Mossoró, me congrego lá. E nesse dia eu não estava visitando alguma igreja, que a gente visita muito as igrejas, devido às nossas funções lá. E um jovem estava pregando. E ele começou a inventar uns negócios. O tabernáculo tinha 3 portas. A primeira porta simboliza que é Jesus. Aí a primeira, a porta era chamada de caminho. A segunda porta era chamada de verdade. A terceira porta era chamada de vida. Não sei o que, não existe nada disso, irmão, na Bíblia. Às vezes até acho, não, é cristocêntrico, mas isso floreio. Aí eu fiquei assim, encacucado com isso. Aí, irmãos, na mesma hora, eu sei que isso não é recomendado assim, mas na mesma hora eu fiquei tão perturbado com aquilo, eu abri o celular e dei uma pesquisa no Google. As 3 portas do tabernáculo Jesus. Quando eu botei, tava lá, irmãos, o esboço. Ele tirou aquele esboço da internet. Não foi ele lendo a Bíblia, não foi ele, Deus, não foi Deus que deu aquela mensagem a ele, não foi Deus que orientou ele. Ele pegou um negócio pré-fabricado na internet e foi repetir uma besteira. Isso não vai, irmãos, convencer ninguém de pecado, não vai trazer fogo na igreja. Isso aí é fogo estranho. Então, essas inovações não vão convencer ninguém de pecado e nem vai edificar a igreja. Então, tem que ser cristocêntrico de verdade, de acordo com o que revela a palavra de Deus. E tem que ser bíblico, irmãos. Não pode falar nada antibíblico. Nós não precisamos, irmãos, ir fora da Bíblia. A Bíblia tem tudo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se conforme com a Bíblia. Observe, irmãos, a pregação de Jesus e dos apóstolos. Você vê, eles toda hora estavam citando o versículo do Antigo Testamento. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Tem autoridade lá para dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, assim, eu porém vos digo.
Mas mesmo assim, Jesus citava muito a Bíblia, o Antigo Testamento. Então, a pregação do crente, irmãos, tem que ser bíblica, não pode ser antibíblica. E para ser bíblica, irmãos, tem que ser completamente bíblica. Às vezes, tem pessoas que falam a mensagem bíblica, mas ela só fala um lado da verdade para induzir as pessoas ao erro. Porque, irmãos, tem verdades que têm vários lados. São verdades multifacetadas. Então, se você enfatizar só um lado da verdade com o objetivo de enganar, aí, meu irmão, isso é terrível. A Bíblia diz que a gente deve pedir qualquer coisa com fé que Deus vai dar. Isso aí é um lado da verdade. Mas a Bíblia também diz, e se estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós. Aí é outro lado da verdade. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha, 3 lados da verdade. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, a nossa pregação deve ser bíblica. Para finalizar, eu vou ler aqui o que está escrito no tópico 3.2, exatamente como está aqui na lição que o comentarista colocou. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com verniz de pregação. E, irmãos, eu tenho muito temor, esse negócio de você falar em nome de Deus na primeira pessoa. Eu sou Deus que fala o que eu estou dizendo a você agora. Só fale assim se foi Deus que está mandando você falar. Os escritores bíblicos, quando eles diziam, assim diz o Senhor, é porque o Senhor estava dizendo mesmo. Agora, muitos pregadores tomam o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Toda hora esse povo, Deus está dizendo assim, Deus está falando assim, e Deus não está falando coisa nenhuma, irmão. Tudo é coisa dele. Mensagem de autoajuda. Mandando dizer, é mensagem de autoajuda com verniz de pregação. A gente precisa de ajuda do alto. Ajuda do alto é diferente de autoajuda. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. Então, meu querido irmão, tenhamos cuidado, vamos ficar com o que a Bíblia revela, com o que a Bíblia ensina. Aqui, a palavra de Deus é o manual de pregação, a palavra de Deus é o manual do crente e devemos sim dar tempo à palavra de Deus. Já foi colocado na cabeça de muita gente, irmãos, não, pregação, muito tempo cansa. Tem um pastor aí no interior, irmãos, que a cor de doutrina dele, a história dele é a história de uma palavrinha. Não, mas só uma palavrinha, só uma palavrinha. Aí ele fica enrolando, dando oportunidade a muita gente, assim, para poder cantar e não sei o que, qualquer coisa, que é para ir preenchendo o tempo, que é para sobrar pouco tempo para ele. Ele fica correndo da palavra. Aí falta só 15 minutos. Irmão, uma palavrinha aqui, 15 minutos, irmãos. De onde já viu isso? Não pode desprezar. Tem que dar tempo à palavra. Aí botaram na cabeça, não, porque o povo não aguenta ouvir. Ninguém aguenta, irmão, passar meia hora ouvindo uma pregação. Irmão, meia hora ainda é pouco. O tempo deveria ser 40 a 50 minutos. Pelo menos 40 minutos, pelo menos. Aí botou na cabeça, não, que ninguém aguenta. Agora, irmão, se o camarada não buscou de Deus a palavra, se não estudou a Bíblia, não leu, não se preparou, não buscou de Deus, Deus não revelou a ele nada, não deu a ele a palavra, ele vai estar lá só. Aí ninguém aguenta nem 10 minutos. Todo mundo sabe quando o pregador está enrolando. Forma muita heresia, sim, com certeza. Então, irmãos, olha, mesmo aquele irmão que é analfabeto, que não sabe muita coisa, ele sabe quando o pregador está enrolando e quando está falando Bíblia.
Aquele aluno da escola dominical pode até ele não ter estudo nenhum, mas ele está assistindo a aula, ele sabe quando o professor está enrolando, falando abobrinha, do que é aquele que está falando a palavra. A quem mais for dado, mais vai ser cobrado, vai ser exigido, é verdade. Meus irmãos, a gente já chegou ao fim, 10h35. Obrigado pela atenção de vocês. Deus continue abençoando vocês. Continue firme, sempre constante e abundante na obra do Senhor, trabalhando na obra de Deus, sendo aluno assíduo e pontual da escola dominical. Muito obrigado. Pai do Senhor, agradeço ao pastor Martim pela oportunidade. Amém.